Presidente do Sintep. Nós temos que pegar o presidente aqui na... Essa aí você é do Ideias, estamos aqui hoje num grande evento do PT. E quem está com a gente? No Juca Lemos. Claro, você conhece. Vai falar com você do Ideias. Juca, qual a expectativa do evento hoje? E hoje já é o primeiro passo para 2016. Juca Lemos, secretário do Movimento Popular do PT, né? Exatamente. Boa tarde, Juca. Boa tarde, boa noite aos seus telespectadores e que acompanham as suas matérias. Olha, depois de uma semana fantástica para a democracia brasileira, para o PT, para o governo, onde nós só tivemos vitória, onde nós enterramos, né, com a força popular lá no Senado a emenda da bandidagem. Então, estamos hoje coroando também, né, com a estupenda participação do presidente Lula lá na ONU, onde ele deu um show, né, uma referência mundial. De modo que, em Rondonópolis, hoje, 27 de setembro, o diretório, reunindo com vários diretórios da região sul, estamos, como você diz, um pontapé, sim, para o processo eleitoral do ano que vem. Nós precisamos consolidar a vitória de Lula aqui. Em 22, nós tivemos em torno de 34%, mas não tenho dúvida, o presidente Lula vai passar dos 50% aqui, vamos garantir uma grande vitória para o Lula e dos parlamentares que estarão conosco. E, principalmente, a importância do povo mato-grossense reeleger o senador Fábio. O PT e o governo precisa, mais do que nunca, ter no Senado uma grande maioria. Então, o projeto é a reeleição do senador Fábio, com os nossos federais daqui de Rondonópolis e os estaduais também, todo o estadão de Mato Grosso. Ô, Juca, eu vejo que o vermelho está aparecendo de volta. 2026, vai voltar o vermelhão ou vai ficar na... Olha, é importante, primeiro a gente pontuar que o verde e amarelo são as cores da nossa bandeira, independente de partido, independente de quem esteja no governo. O problema é que os patriotários, vamos dizer assim, né, eles sequestraram o verde e amarelo, e principalmente a camisa da CBF, que é uma roubalheira a CBF, uma corrupção danada. Nós não queremos essa camisa da CBF, nós queremos a camisa do povo brasileiro. Verde, amarelo e azul são as cores da nossa bandeira. Então, junto com o vermelho, nós teremos também nessa campanha a bandeira do Brasil, não a bandeira dos Estados Unidos, como os patriotas, ditos patriotas, no 7 de setembro, né, expuseram aí uma grande bandeira dos Estados Unidos, uma vergonha, uma traição ao povo brasileiro. Então, 26 será uma campanha linda, com proposta, onde o povo brasileiro vai consolidar a vitória da democracia. Essa aí você é do Ideias, estamos aqui de volta de novo, dessa vez com o presidente Henrique Lopes, presidente da CUT e presidente do Sintep. Vai falar um pouco aqui para você do Ideias, desse grande movimento que está acontecendo hoje aqui, né, na cidade de Rondonópolis, está sendo cumprindo a expectativa, não está, presidente? Com certeza. Primeiro, dizer que é um evento político, né, e chamar, né, a atenção da sociedade sobre a necessidade de se envolver na política, porque é ela que determina o custo de vida, né, o preço do arroz, do feijão, se vai ter escola boa, se vai ter remédio no posto, o que os políticos estão votando, que vai de encontro com o interesse de você, trabalhador e trabalhadora. Então, a política, o partido político é um instrumento fundamental, importante para a nossa democracia, porque ela consegue ajudar a balizar, inclusive, o comportamento das pessoas para que possa facilitar, inclusive, o caro eleitor na hora de fazer a escolha através do voto. Presidente, a de vista você não é da cidade, você é da capital, Cuiabá, é isso? Perfeitamente, na verdade, eu sou do interior do estado, eu sou de Alta Floresta, e depois, em função do exercício como presidente do Sintep, como presidente da Central Única dos Trabalhadores, nós estamos
radicado lá em Cuiabá, já com praticamente 12 anos de atividade, mas estou sempre aqui em Rondonópolis e hoje eu vim especificamente para uma atividade nossa sindical, com os nossos dirigentes sindicais, e estou aproveitando e prestigiando esse movimento importante aqui do Partido dos Trabalhadores. Podemos dizer que está renascendo de novo os movimentos do PT, que sempre o PT foi forte nessa área do movimento, na área da juventude, mas é uma coisa que as pessoas, depois que surgiu a extrema-direita, a gente vê que as pessoas se esconderam, o vermelho não está sendo mais vestido. Como é que você acha a questão que podemos resgatar o vermelho do PT, podemos resgatar os movimentos sociais, podemos resgatar a juventude? Eu acho que a sociedade ficou um pouco meio alheia à questão da política, muitos desacreditaram em função de uma enxurrada de muita informação, e muitas delas, inclusive, verdadeiras, sobre essa questão do processo de corrupção política, e isso afastou as pessoas. E, ao mesmo tempo que ela afastou algumas pessoas dos movimentos, ela deu a oportunidade também, inclusive, para que muitos oportunistas pudessem se apropriar do espaço da política, a ponto de que nós tivemos a capacidade de escolher um Congresso Nacional que votou um orçamento secreto. Olha, o orçamento é público, você é que paga o imposto. Por que a hora de gastar o seu dinheiro precisa de ser secreto? E depois desse orçamento secreto, veio aí a questão das emendas PIX. Então, eu acho que o último domingo, ele foi um divisor de águas importante, porque muitos deputados se sentiram tão à vontade, a ponto de que, quando eles souberam que estavam sendo investigados, resolveram apear, a justiça, dizer que não poderiam ser investigados. Ele, deputado, era diferente de você. A PEC da blindagem. A PEC da blindagem, conhecida como PEC da bandidagem. Isso reacendeu aí a indignação por parte da população, e tivemos uma amostra importante no último domingo, que demonstra que a juventude, que demonstra que as pessoas que gostam de uma boa política, de fato, estão de volta nas ruas. A extrema-direita falava que o PT, os partidos progressistas, não conseguiam colocar mais ninguém na rua, era só eles. Como avaliar aquele movimento que teve no domingo? Olha, foi um movimento que, como eu já disse, um movimento muito importante, um movimento que é um divisor de águas, um movimento que demonstra que as pessoas, muitas delas, só estavam quieta no seu canto, até porque também a extrema-direita tem se demonstrado no seu modus operandi muito raivosa, muito violenta, enfim. E as pessoas acabaram se afastando. Mas o que fizeram, com essa questão de trair a pátria, através dessa questão de conspirar contra o país, através da história do tarifaço, de atentar contra a soberania nacional, de ter gente que vai especificamente para os Estados Unidos pedir para taxar o Brasil, para dificultar a vida do povo brasileiro, para dificultar a capacidade das pessoas ter emprego e renda, para defender os seus interesses pessoais. Eu penso que isso é uma amostra de que tem muita gente viva, indignada e com capacidade de fazer diferente, com capacidade de promover mudança. E eu estou sabendo que você já assumiu como deputado há alguns meses, não é isso? Eu fui candidato, já por 2 vezes. Acho que a política ela tem que ser participação social, e acho que todo mundo, muitas pessoas podem se colocar aí à disposição para prestar um bom serviço para a sociedade, e tive a grata satisfação de já ter assumido a Assembleia por 90 dias, 60 na penúltima legislatura e 30 nessa. E durante esse período que nós tivemos, na primeira nós apresentamos mais de 125 projetos, e nessa última nós fizemos em torno de 35 a 40 projetos aí para dialogar aí com os interesses da sociedade, em especial dos servidores públicos e da educação pública de Mato Grosso. Muito bem, esse é o Henrique Lopes, presidente da CUT. Muito você que fica no nosso canal, que segue a gente, aproveite, compartilhe, se inscreva e segue a gente. Tamo junto. O deputado estadual Valdir Barranco, por favor, Ellen Martins. Quero convidar o presidente do Partido Verde, juntamente com o presidente do PCdoB, presidente do Partido Verde, senhor Carlos Naves, o presidente do PCdoB, senhor Rony Walter, são partidos que fazem parte da federação.
PT, PV, PCdoB. Convido ex-prefeito de Rondonópolis, um grande gestor, por favor, José Carlos do Pátio, acompanhado da sua esposa, senhora Dona Nelma. Representando o PSD, convido Domingo César. Representando o PSOL, convido Janaína Lima. Convido, representando as forças sindicais, nesse caso, o Sindicato dos Trabalhadores Bancários da Região Sul, por favor, Almir. Devidamente composto o dispositivo de autoridades, eu convido a todos para que se posicionem de pé para termos, nesse instante, a execução do hino nacional brasileiro. Presidente do Partido dos Trabalhadores, do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores aqui em Rondonópolis, Julião. Parabéns e vamos seguindo em frente. Por quê? Porque nós precisamos justamente de fazer a transição geracional, viu, prefeito Zé do Parque? Aqui, essa turma tudo com a cabecinha branca, uns já sem nem cabelo quase, mas precisamos da juventude. É por isso que é um símbolo para nós e uma animação o Júlio está aqui tomando posse hoje. Renovação. Valeu? Peruzzi, presidente do Estado,
Júlio Campos, presidente do nosso PT, Júlio Mendonça, nosso vereador, deputado, Henrique também, nosso companheiro de luta do STEP, foi deputado suplente, Rony Walter, do PCdoB, aqui eu quero que você mande um abraço para o Sérgio Negri, Carlos Naves, Dona Nelma, companheiros, companheiras. Eu quero aqui dizer para vocês que na última eleição, o presidente Lula tirou quase 40% do estado de Mato Grosso. E é importante que nós, nessa eleição, procure falar com a militância que quem votar no Lula vota na chapa dele de deputado federal e na chapa dele de deputado estadual. Não podemos deixar o nosso voto ir para a direita. Não podemos deixar o nosso voto cair na mão dos fascistas, dos nazistas, dos golpistas que aconteceu ultimamente. Sabe por que eles criaram a PEC da blindagem? Porque eles estão com medo de ser investigados pela Polícia Federal, porque desviaram o dinheiro público e estão com medo de ir para a cadeia, esses deputados da direita. Se nós já prendemos general, já prendemos presidente, por que não pode prender esses deputados fascistas que estão prejudicando o presidente Lula? Meus companheiros, só vale a pena estar nesse palanque, só vale a pena lutar pelo Lula se nós tivermos apoio da base. Eu quero aqui dizer que hoje eu estava andando num dos bairros mais humildes dessa cidade, de casa em casa, e meu coração doeu, porque o nosso povo está órfão. Menos de um ano já quer a volta das forças progressistas da Prefeitura de Rondonópolis. Sabe por quê? Porque esse povo da elite não olha pelo mais pobre, não olha pelo mais humilde, não olha por aqueles que precisam. Precisamos convocar todo mundo das forças progressistas, PT, PCdoB, PV, todos os partidos das forças progressistas, para unirmos, para fazer a maioria dos deputados lá em Brasília. E aqui eu quero citar a Dona Nelma, Rosa Neide, Altir Peluso, nosso presidente estadual, todos que estão federal. E aqui também nós temos também os pré-candidatos a estadual, companheiro Júlio Mendonça, Henrique. Temos vários companheiros e eu coloco meu nome à disposição da luta popular dos trabalhadores. Vamos para a luta! Nós não somos filhos de pai assombrado. Nós não temos medo dessa elite. E nós temos que enfrentá-los para fazer com que as forças democráticas assumam o poder do Mato Grosso. Aliás, para terminar, será que é o Mato Grosso que está certo? Lula e Dilma foram 5 vezes presidente da República. E o Mato Grosso nunca votou neles. A votação do Mato Grosso foi muito pequena para eles. Será que nós vamos conseguir reverter isso? Só vale a pena ir para a luta se a gente tiver a militância. Um abraço! Deus acompanhe a todos! Muito obrigado! É isso aí, galera. Estamos aqui com o nosso Zé do Pátio, né? Zé, supriu a expectativa o evento de hoje e já pode-se dizer que é um pontapé para 2026? Não resta dúvida. Na verdade, vai ser uma eleição onde nós teremos as forças progressistas, que tem uma forma de gerir o município, o Estado e a União, e as forças conservadoras, né? E eu tenho certeza que esse grupo nosso, ele sempre está mostrando uma gestão compromissada com o trabalhador. Quando eu fui prefeito, nós deixamos a cidade 100% de esgoto, 100% de água tratada, aterro sanitário, usina de reciclagem,
mandamos aqueles ônibus daquela empresa lá para Presidente Prudente, compramos ônibus novo, colocamos na cidade, asfaltamos todos os distritos industriais, asfaltamos quase toda a cidade, universalizamos a educação infantil, começamos a construir as escolas período integral, comprei a área para fazer várias escolas, pelo que eu achei que a gente ia ganhar as eleições para prefeito, mas não teve jeito, porque a ideia nossa era começar a fazer, deixar a cidade 100% agora depois de 100% de creche, 100% de escola período integral, né? Fizemos muita área de lazer, parque ambiental. Eu acredito que eu estava hoje lá no Alfredo Castro, andando lá, e eu senti o povo órfão, sem apoio, né? Eu perguntei para um trabalhador assim, qual foi a obra que o prefeito trouxe para cá? Ele virou e falou assim, a única obra que ele trouxe para cá foi colocar blitz para prender a moto de trabalhador que tem aqui, né? E quer dizer, e eles reclamaram para mim que ele quer vender o Centro Político Administrativo, né? Eu estou preocupado, porque a maioria da Câmara não está jogando conosco. Ela está jogando com eles lá. E nós temos que ter uma Câmara mais forte. Está faltando uma Câmara mais forte. Zé, nós estamos sentindo que os movimentos das ruas estão voltando, né? A gente visto teve os movimentos em defesa da CODER, e eu quero que você fale um pouco sobre a CODER, né? Que deu uma parada da forma que o prefeito estava querendo fazer, e o movimento de domingo contra a PEC que ficou na graça do povo como a PEC da bandidagem. Podemos dizer que os partidos progressistas estão resgatando a população para a rua? Olha, eu digo que é os partidos, mas acima dos partidos é o povo. O povo foi para a rua domingo passado para combater essa PEC da bandidagem, essa PEC da blindagem, essa PEC que eles querem se proteger, porque estão sendo investigados pela Polícia Federal, né? E vai chegar muitos problemas aí, né? Se nós já prendemos um presidente da República, generais que estavam fazendo atos ilícitos, errados, por que nós não vamos agora colocar na cadeia esses deputados federais? 6 deputados do Mato Grosso, 2 de Rondonópolis, votaram nessa PEC. Mas ela não durou 2 dias. O Senado abortou ela no segundo dia, né? E quanto à CODER, ele está tentando acabar com a CODER. Olha, esse povo não é humano. Me desculpa. Aliás, tem vereador da Câmara Municipal que foi lá na CODER e falou que ia votar com eles e traiu o povo. Esse povo não é humano, né? Então, eu quero aqui dizer para vocês que o povo da CODER foi para a rua. Eles foram para o bairro. Pediu apoio da sociedade. E teve apoio da sociedade. Agora, eles continuam com a ideia de querer acabar com a CODER. Mas, graças ao trabalho nosso, aí do sindicato, de todos nós, do Poder Judiciário, nós travamos o processo. Mas eu não sei por que eles querem. Querem privatizar a merenda escolar. Dizem que estão querendo privatizar a iluminação pública. Eles não são humanos. Eles estão com outros interesses. Me desculpa. Privatizar a merenda escolar, né, não justifica. Eu quero aqui me hipotecar meu apoio à CODER, hipotecar apoio às lutas populares. Eu me emocionei muito de ver o povo na rua domingo e eles recuaram. Aliás, eles tiveram várias derrotas, né? E essa semana. E nós vamos continuar indo para cima em defesa da cidadania, da soberania, dos direitos dos trabalhadores. Zé, para finalizar, Zé 2026, deputado estadual, federal, governador, já chegaram ao consenso? Não, o grupo nosso defende a nossa candidatura a deputado estadual. Eu vou vir ser candidato a deputado estadual para dar musculatura para o nosso grupo político. E daí, vamos entregar na mão de Deus o futuro. É isso aí, galera. Estamos com o nosso ex-prefeito da cidade de Rondonópolis, senhor José Carlos do Pátio. Agradeço aí, Zé. Sucesso. Muito obrigado pela atenção sua no momento mais difícil, quando toda a imprensa não queria me entrevistar, não queria que eu fosse. Você abriu seu podcast para mim. Cara, isso eu não vou esquecer nunca. Eu quero te agradecer pelo seu ato de cidadania e democracia. Você abriu seu podcast e deixou eu usar. E depois eu vi. A repercussão foi linda. Deu muita gente, viu? Parabéns. Viu? E você sabe que o nosso estúdio está sempre aberto para receber você
ou qualquer pessoa dos partidos, principalmente progressista, né? Obrigado, pode contar com a gente vai continuar nas lutas. Agora, é muito importante que a sociedade tenha uma consciência. Nós vamos lutar para eleger o presidente Lula. Só que tem que votar nos candidatos a deputado federal e a deputado estadual do nosso campo. Porque o que está acontecendo hoje? Que a gente não consegue votar a isenção do imposto de renda. Nós não estamos gostando, nós queríamos votar aquela questão da IOF, não conseguiu. 6 por 1, não consegue. Né? Por que isso não está acontecendo? Porque o Lula não tem um número de deputados federais suficiente no Congresso Nacional. Então é necessário que a sociedade olhe e vote da maioria dos deputados federais, estaduais e senador do nosso campo. Estão querendo negociar, né? A PEC da anistia por outras PEC, né? Que vai favorecer o povo, né? Estão querendo barganhar, não tem barganha para isso. Né? As pessoas têm que pagar pelo que fez. Não existe barganha, nós não podemos aceitar isso. Valeu, Zé. Você do Nosso Ideias, vem com a gente. É isso aí, galera do Ideias. Estamos aqui com o presidente municipal do PT, do Partido dos Trabalhadores da cidade de Rondonópolis, o nosso companheiro Giroto. Giroto, fala para a galera que vai conectar com a gente, vai nos assistir, a expectativa supriu a quantidade de pessoas hoje no evento, a nível nacional. Fala para a galera aí se chegou e podemos falar que o vermelho está voltando? Olá, gostaria de primeiro cumprimentar, Miro, você e todas as pessoas que acompanham o Ideia em Conexão. Hoje é um marco histórico do nosso partido aqui, porque é a primeira vez que a gente faz uma posse política tão ampla, né, regional. Outra vez a gente fazia sempre municipalizado e tal, dessa vez a gente resolveu trazer todo mundo para cá. Então hoje tivemos aqui a posse daqui do Diretório Municipal de Rondonópolis, tivemos a posse de Pedra Preta, Jucimeira, Jaciara, Poxoréu, Dom Aquino, Alto Garça, Altaraguá, enfim, os municípios aqui da região sul, Itiquira. E a expectativa, superamos a expectativa, porque a gente tinha feito aqui para os nossos companheiros e aí a gente abriu o convite para a cidade. E veio muitas pessoas que são simpatizantes, além daqueles que são filiados, jovens, vieram muitas pessoas simpatizantes aqui hoje e acompanharam conosco esse evento. O partido ele passou por um processo de eleição dos diretórios, que a gente chama de PED, e foram feito todo o encaminhamento interno, né? Então a gente resolveu hoje culminar nesse evento com diversas lideranças políticas aqui da nossa cidade e também um start para um projeto político do ano que vem. Então Rondonópolis está aqui, não é só o PT, são as forças progressistas, as forças de esquerda que está rente aqui para a gente fazer a nossa mobilização e trabalhar a reeleição do presidente Lula para o ano que vem. Muito bem, chegando aqui também o nosso vereador e pré-candidato. Pode falar já? Ainda não pode falar, já pode falar, né? Pré-candidato a deputado. Na verdade, vamos fazer um podcast aqui. Nós estamos com 2 pré-candidatos. Já podemos falar isso? 2 pré-candidatos. Ô, Júnior, vou fazer a pergunta por 2, mas vamos interagir aqui. O movimento das ruas de domingo, cara, foi uma coisa linda. E podemos comemorar a bandeira verde e amarela de volta? Estamos trazendo de volta? Com certeza. A bandeira verde e amarela sempre foi do brasileiro. E o brasileiro também é o brasileiro progressista, é o brasileiro de esquerda, é o brasileiro que discute as pautas dos trabalhadores e trabalhadoras. E essa bandeira voltou para nós, até mesmo porque a bandeira do outro lado foi exposta na semana anterior como uma bandeira americana. Então nós, que somos o Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, das Forças Progressistas, temos orgulho em dizer, nós fazemos L, mas usamos a bandeira verde e amarela. Bom, as mobilizações demonstram para a gente o quê? Que o caminho é as ruas, é a mobilização popular, é a mobilização dos trabalhadores. Foi uma grande conquista. Então, tanto que o Senado reverteu essa atrocidade que era essa PEC da blindagem. Então, a gente entende, percebeu, e é um recado que foi dado pelas ruas, que a gente precisa permanecer. Além da gente ter fortalecido as frentes populares, ampliado as frentes populares e progressistas do nosso país, é uma agenda dos trabalhadores. É essa agenda. Era o quê? A PEC da blindagem, é a escala 6 por 1, é o imposto de renda zero para quem ganha até R$5.000 e progressivo para quem ganha até 7.300, a anistia
sem anistia para quem cometeu crime contra o Estado de Direito. Então, essa é a agenda que a gente quer buscar agora. E o que o domingo, no dia 21, nos mostrou? Que nós devemos ir para a rua. O povo brasileiro está pronto para mobilizar, está pronto para cobrar os direitos, está pronto para pressionar nas ruas. Hoje nós vimos aqui os partidos progressistas em peso, né? Estava PCdoB, PV, PDT, vários PSB, várias outras, PCdoB do meu amigo Rony Walter. Podemos falar também que a extrema-direita está fazendo os partidos progressistas se unir e vai continuar nessa mesma caminhada, Júnior? Na bem da verdade, é a pauta deles. Veja bem, em algum momento a extrema-direita se uniu à direita e ao nacionalismo. Com o Chorão do Bananinha, filho do presidente que está preso, indo para os Estados Unidos e jogando o presidente Trump contra os brasileiros, devolveu esse dever cívico do nacionalista a toda a comunidade brasileira. Então, aquele que de fato se importa com a bandeira brasileira, se importa com as pautas do Brasil, ele se despregou disso. Tanto que saiu uma pesquisa hoje, sábado, onde leva a aprovação do presidente Lula a mais de 50%. A gente já tem pesquisa aqui na cidade de Rondonópolis, onde está par e a passo o voto do presidente Lula com o voto de um eventual candidato da direita. Isso demonstra que o pessoal está abrindo o olho e a prova foi hoje. A gente teve aqui casa cheia, teve aqui um arco de aliança de todos os partidos de centro-esquerda e esquerda, dizendo que basta. A gente quer, sim, discutir a agenda do trabalhador, a gente quer discutir a agenda do brasileiro, a gente quer, sim, ver reduzido o imposto de renda, mas nós não queremos. Nós não queremos anistia, nós não queremos que deputados galguem de benefícios que não são direito para eles. O Júnior já falou bastante disso e a gente, hoje aqui nós tivemos mais de 1.000 pessoas aqui nos ouvindo hoje. E a gente tem trabalhado uma frente ampla. Não é só a Federação Brasil da Esperança, não é só o PCdoB, o PV e o PT que compõem a Frente Brasil Popular, a Federação Brasil Popular, e também tem PDT, PSB, Rede, PV, PSOL, todos os partidos de centro-esquerda, que está na nossa base, que está discutindo, e essa turma aí é a turma que acredita que o Brasil é com S de soberania. Né? Então, assim, os entreguistas não têm espaço no nosso projeto. E a gente está vendo esse projeto do entreguismo, das elites, cada vez mais se esfacelando. Eles estão se dividindo por lá. Enquanto a gente se une aqui, eles estão se dividindo. E isso é uma aposta muito grande que a gente tem aí para 2026. Vamos falar a nível nacional. Hoje eu vi uma matéria que o Tarcísio já está correndo e o Ratinho Júnior parece que vai vir aí, né? Qual dos dois se torna uma disputa, digamos, mais acirrada, ô Júnior? Começo com você. Nenhum dos dois dá nem para saída com o presidente Lula. O presidente Lula é um pernambucano, retireiro, que saiu lá do agreste do sofrimento, foi presidente do Brasil 3 vezes, elegeu por 2 vezes a sua indicada, e o presidente Lula, que tirou milhões de pessoas da fome, da miséria, ele é imbatível. Ele saiu da cadeia e ganhou do Bolsonaro. Então, meu amigo, se eu fosse esse povo, nem se organizaria para sair candidato contra ele. Todavia, a gente respeita o debate, sabe que faz parte da democracia, e a gente está pronto para estar disputando quem quer que seja. Do Bolsonaro para baixo, pode entrar, que vai ser taca, vai ser peia, presidente Lula, presidente por mais 4 anos. Sua visão, meu amigo presidente? As pesquisas científicas mostram isso, né? O clamor da rua mostra isso. Então, assim, a gente está se organizando, tanto que nós estamos priorizando um processo de formação política permanente. A gente, tanto aqui em Rondonópolis, quanto no Mato Grosso, em nível nacional, uma das prioridades é a formação política dos quadros, da militância, a formação política permanente. Para quê? Para a gente entender o papel do trabalhador na luta de classe, para o trabalhador entender o papel dele na luta de classe. E isso vai equilibrando essa balança nessa luta aí. A gente vai para as ruas, vai mobilizar, e o presidente Lula, com certeza, vai ter um êxito na sua campanha, até porque as pesquisas já mostram isso. As ações do presidente Lula, as políticas públicas que o governo tem feito e tem aplicado, ela vai modificando a balança aí. A gente tem, hoje, no cenário da última pesquisa, o presidente Lula vencendo em todas os possíveis adversários. Podemos dizer que pintou um clima, uma química, como é que o Trump falou com o Lula?
Aquilo lá foi uma armadilha? Como é na visão de vocês? O que é que o Trump quer fazer? Ou infelizmente os Estados Unidos, claro, necessita também, né? Eu acredito, numa visão minha, que mais eles dependem da gente do que a gente dele. Na visão de vocês, vai ter conversa? Vai ter reunião? Como é que tá essa questão dos dois presidentes? O presidente Trump, que é muito sábio, ele viu que não adianta entrar numa rota de colisão com o Brasil, uma vez que o Brasil é o celeiro do mundo, produz comida para o mundo inteiro. E não é diferente com os commodities lá em relação aos Estados Unidos. Então, o presidente Trump avançou na agenda de conciliação, abriu aquela conversa, primeiro porque o Lula fez uma fala um dia antes, muito propositiva, e foi extremamente acertado. Segundo, que eu acredito que aquele próprio ambiente climático, ambiente de negócios, fez com que ele enxergasse o tamanho do presidente Lula, que é hoje, sem dúvida, a maior liderança viva do mundo. Então, ele viu que, de fato, não tem como manter essa taxação pelo Brasil, sobretudo por conta de picuinha política, picuinha de cunho eleitoreiro, e vai reabrir o debate. E se não reabrir também, nós não somos filhos de paz assombrado. Muita gente quer consumir o produto do Brasil, e eu acredito que nós temos aí o ministro Carlos Favros, temos o Tete, temos o Ministério da Agricultura, que já abriu mais de 300 mercados aqui no Brasil, abriu fora, no exterior, mercados do Brasil, e aí a gente está pronto para vender nosso produto, escoar nossa produção e ficar gerando emprego e renda. E olha só, trabalhador, isso é política que fizeram contra você. O Eduardo Bananinha, aliado a Medeiros, aliado a Tarcísio de Freitas, foi para os Estados Unidos tentando tirar o seu posto de trabalho. É muito importante que isso fique claro aqui. Meu amigo presidente. O Brasil sempre teve um histórico muito forte na chancelaria, de ter tanto que são mais de 100 anos de relação comercial com os Estados Unidos. Toda essa crise aí, ela só aconteceu porque o presidente lá dos Estados Unidos foi induzido pelo Eduardo Bolsonaro, que está lá cometendo um crime de lesa pátria, como bem disse o Júnior aqui, o tempo inteiro cometendo isso. O Congresso está tomando as providências, tem que tomar, tem que ser caçado, tem que ser preso, porque o que ele está fazendo lá é crime, está fazendo um cometimento de crime. Então, assim, uma relação comercial igual dessa do Brasil, que vem aí há mais de um século, ser tolhida ou ter a ranhura dessa profundidade por conta de um pedido, eu acredito que os Estados Unidos voltou atrás, até porque lá os produtos que eles taxaram nosso, né? Vamos fazer a taxação em 50%, depois diminuiu 700 produtos, voltou atrás e vai voltar atrás. Isso tudo mostra o quê? A soberania do povo brasileiro. Então, o presidente Lula capitaneou nosso país, não retrocedemos, não negociamos e vai voltar a relação comercial igual sempre foi. Igual sempre foi. O Brasil é com S de soberania. Então, a gente precisa deixar isso claro para os brasileiros e para as brasileiras. A gente tem algumas PEC aí que está sendo travada no Congresso de novo. Vamos falar da medida, né, dos trabalhadores, né, que é o 6 por 1. Tem outras medidas aí que estão querendo negociar através da anistia. Você acha que é necessário a população ir para a rua de novo, fazer movimento? Ou começar aqui pelo nosso vereador? Com certeza, a gente está abrindo essa discussão em relação a essas pautas e a gente tem certeza absoluta que essas discussões irão avançar e a gente irá entregar à população brasileira o anseio dela. E é por isso, Miro, que é muito importante a gente aproveitar o momento, é um momento oportuno, um momento de discutir ideias e fazer uma propositura. Hoje, o Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras aqui na cidade de Rondonópolis oferece um nome para disputar as próximas eleições como pré-candidato a deputado estadual, pré-candidato a deputado federal, eu, Júnior Mendonça, e o suplente vereador e presidente do PT, o Wendel Giroto. A gente se coloca à disposição, porque a gente precisa estar ouvindo o clamor da população, do trabalhador na ponta, entender o anseio dele, que, como você disse, é um anseio legítimo, e estar entregando lá na pauta. Momento oportuno. Vamos discutir política, porque quem não discute política é governado por quem discute. Perfeito. Acho que o Júnior sintetizou bem essa coisa. A gente tem uma estratégia muito grande, que é eleger os senadores. Por que a gente precisa eleger os senadores? Porque a gente precisa proteger a nossa instituição de direito. Então, o projeto da extrema-direita é eleger uma quantidade maior de senador e impeachment os ministros do STF. Isso não vai acontecer. E segundo, que é onde é feita as leis, primeiramente, em nível federal, que é na Câmara dos Deputados, precisa de deputado. Vamos ver aqui agora, no Mato Grosso. Nós temos 8 deputados, dos 8, só 2 que votaram contra a PEC da blindagem.
os outros 6, de extrema direita, a turma pensa no quê? No umbigo deles de resolver o problema. Para 2026, a gente precisa pensar nisso. Quem que faz as leis? Em nível municipal é o vereador, em nível federal é o deputado federal. Então a gente precisa pensar em quem que a gente vota, quem que a gente vai colocar lá para representar essa agenda, que é essa pauta dos trabalhadores e das trabalhadoras. Para finalizar, eu quero que vocês deixem uma mensagem para aquele percentual de eleitor que fica sem votar todas as eleições. A gente sabe disso que é um percentual muito grande. O que falar para essa classe que não vota agora para 2026? Qual a mensagem que vocês, como pré-candidato, pode falar para esses eleitores? Quem não discute política é governado por quem discute. Então, você que não está aí na urna, ou você que ainda não sabe do seu lado, olha a sua essência, olha a sua base, olha onde você nasceu e foi criada, e vai lá exercer o seu ato de cidadania. Nós convidamos você para estar discutindo esse projeto, que é um projeto político das forças progressistas aqui da cidade de Rondonópolis. Nós passamos nos últimos anos, aqui no Brasil, um processo de retrocesso da política nacional. E isso desanimou muitos trabalhadores e trabalhadoras que acreditam que não adianta ir lá na urna votar. Só que a gente tem provado, o presidente Lula tem provado com os vários mandatos, inclusive do Júnior aqui em Rondonópolis, que tem esperança, sim, o trabalhador e a trabalhadora tem esperança. Então é importante ir na urna, depositar o voto de confiança naquela pessoa que te representa. Então é isso que a gente precisa fazer, é resgatar esse orgulho que nós brasileiros temos de carregar nossa bandeira, de falar do Brasil e mais, de discutir política para a melhora da população. Eu falei aqui ainda há pouco sobre a luta de classe. O trabalhador tem que entender o seu papel na luta de classe, que é a gente, os trabalhadores e as trabalhadoras, contra a elite que quer nos escravizar. Então é importante o voto, é a única ferramenta que o pobre tem para mudar a vida da maioria das pessoas. Muito bem, tivemos aqui com o vereador Júnior Mendonça, pré-candidato a deputado estadual, e com o nosso amigo presidente aqui, o Giroto, pré-candidato a deputado estadual, federal, né? Federal. Exatamente, já em 2026. Está aí, faltam uns 3 meses, né? Agradecer vocês aqui, e o Ideias e Conexão sempre está de portas abertas para vocês. Obrigadão, Giroto. Um abraço, Valeu, obrigado, hein? obrigado. Valeu. Vem com a gente, galera. Esse aí você é do Ideias, né? Continuamos aqui no grande evento, né, do Partido dos Trabalhadores. Estamos aqui com um dirigente nacional do Partido dos Trabalhadores. Vou falar com ele aqui, Pedro Dias. Pedro, boa noite. Fala pra gente, a expectativa foi atendida com o público que chegou aqui hoje? E fala também da Nacional, o que fazer para poder resgatar a juventude, haja visto que você é um jovem. E os partidos progressistas, principalmente o PT, tinha deixado um pouco para trás essa galera. Como é que faz para poder trazer essa galera de volta, Pedro? Boa noite. Boa noite, quero aqui cumprimentar de forma carinhosa todos os nossos telespectadores que nos acompanham, cumprimentar também a equipe aqui, que está de prontidão, atendendo e acolhendo, né, essa parte tão importante das redes sociais que chegou com tudo nessa nova era, a era da tecnologia. Primeiramente dizer que estou muito feliz de estar em Rondonópolis, é um momento muito acolhedor, né, aos nossos filiados e filiadas, simpatizantes ao Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, dizer que o público esteve aqui com vontade, com força, e foi capaz de ver ali em cima daquele palco, nos olhos de cada um que nos ouviam, que tem o esperançar, né? Que tem a vontade da luta, que tem a vontade de ver a realização chegar àqueles mais pobres e que mais necessitam da atenção dos entes governamentais. Quero dizer que o PT ele nunca saiu das bases, né? O que a gente precisa agora é fortalecer as nossas bases, reconhecer e voltar de forma direta e incisiva nessa questão de dialogar, de conversar, de chegar próximo aos nossos filiados e filiadas, aqueles que não são filiados, mas que têm uma simpatia ao campo da esquerda, para que a gente consiga trazer ao nosso lado e assim construir um projeto coletivo, né? A juventude, ela tem ocupado um espaço muito importante dentro do Partido dos Trabalhadores, visto que ocorreu aqui hoje, o nosso querido Júlio tomar posse. Eu também sou um jovem de 26 anos, que saí lá do município de Juína, no interior do estado do Mato Grosso. Hoje exerço tanto a competência da direção municipal, estadual e nacional
né, tendo essa responsabilidade de representar 37.428 filiados e filiadas no Partido dos Trabalhadores e as Trabalhadoras no estado do Mato Grosso. O PT ele tem se diversificado, ele tem reconhecido a pauta do movimento LGBTQIA+, o combate ao machismo, ao racismo, ao sexismo, né, à misoginia, e é assim que a gente vai enfrentar os próximos pleitos eleitorais e, para além dos próximos pleitos eleitorais, também se fortalecer como indivíduo, se reconhecer como petista e não fugir da raia. Uma coisa que petista tem é orgulho das suas raízes e de suas ideologias. A gente vê que o Partido dos Trabalhadores, mesmo assim os partidos progressistas, têm uma dificuldade, podemos dizer, imensa de trabalhar as redes sociais. O que está fazendo, o que vão fazer de agora para frente, né, com a posse desses novos presidentes municipais e estaduais do Brasil inteiro, para poder chegar e furar essa bolha e podemos usar hoje o meio de comunicação que está na mão de praticamente todo mundo. Já existe um programa nacional para poder usar mais essa ferramenta que você pode dialogar com todo mundo? Existe sim, o presidente nacional Edinho, do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, tem conversado muito com a direção nacional referente a criar mecanismos, canais de comunicação de forma mais direta e comunicativa para os mais pobres, aqueles, ou seja, que têm acesso também à tecnologia ali na sua mão com o aparelho celular. E a Rosa Neide, a nossa presidenta eleita, ela chamou uma reunião e deixou muito claro que uma das prioridades é a comunicação, né? Como que a gente vai chegar, como que vamos adentrar esse campo de forma mais direta e permanente, né? Bom, o governo, ele passou por uma surra da comunicação e ele aprendeu através da surra que necessitava evoluir e conseguiu evoluir, conseguiu se atualizar e as redes, principalmente do governo federal, ela tem conseguido se comunicar com as bases, com a população brasileira como um todo. Ressaltando que na esfera partidária, tanto nacional e estadual, temos esse compromisso, estamos dialogando logo que já assumimos agora, recém, então nós estamos dialogando para fortalecer também as comunicações e chegar àqueles e aquelas que precisam saber da verdade e o que o presidente Lula tem feito para com o nosso país. Muito bem, a gente agradece aqui por você estar com a gente aqui. Passa uma mensagem para os jovens aí que se envolvam mais, haja em vista que 2026 está em cima. E não podemos dormir no ponto, né? Porque a extrema-direita está forte, né? Bem, juventude, quero falar com vocês. Juventude do campo, das águas e das florestas. Da área rural até a capital. Vocês precisam se reconhecer e nesse papel de se reconhecer é entender qual o papel correto da história que nós estamos. Qual é o lado? Um lado defende a morte, defende o ataque à democracia, defende a não soberania do nosso país. O outro lado defende a soberania, defende o afeto, defende o respeito à diversidade. Não é difícil de escolher. Saiba, o lado que você está é o lado dos mais fracos e precisa se fortalecer nesse lado, fortalecendo e se unificando de forma coletiva. Agradeço de coração, sucesso nessa nova batalha. Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade. Um beijão. Qualquer coisa, me siga nas redes sociais, Pedro Dias de Juína, tá? Conto com vocês. É isso aí, você do Ideias. É isso aí, você do Ideias. Estamos aqui com Altir Peruso. Ele é presidente estadual do Partido dos Trabalhadores do Estado do Mato Grosso. Presidente, fala um pouco para a gente do grande evento que teve hoje na cidade de Rondonópolis. Podemos falar que os partidos progressistas, o Partido dos Trabalhadores, está trazendo as pessoas de volta para a rua? Olha, primeiro é um prazer poder estar aqui em Rondonópolis, é um prazer poder estar falando com vocês, com todos que estão assistindo. Obrigado pela oportunidade. O ato aqui, né, é a posse do atual diretório do Partido dos Trabalhadores de Rondonópolis e dos municípios da região. É importante porque ele é um ato que busca unificar, digamos assim, a região para as lutas que vão vir e, sobretudo, para as eleições do ano que vem. Aqui também estiveram, né, os representantes dos demais partidos da federação e também os partidos da esquerda e centro-esquerda. Eu até falei no meu discurso de que no ano que vem nós teremos
duas opções. Ou a gente vota pela civilidade, ou a gente vota para a barbárie. Porque na esquerda, no centro-esquerda, está a civilidade, que é quem busca respeitar os direitos sociais, valorizar a cultura, valorizar a diversidade, procura redistribuir a riqueza e a renda do país. Do outro lado está quem pede anistia, quem pede PEC da bandidagem, quem vai para o exterior para conspirar contra o nosso país, quem incentiva a violência de gênero, quem incentiva a violência contra a diversidade, quem efetivamente retransmite e reproduz tudo aquilo que a ditadura militar sempre produziu no passado e tudo aquilo que a extrema-direita produz mundo afora. O presidente, podemos falar que é o pior congresso de todos os tempos? Olha, eu convivo na política há muito tempo, mas infelizmente em muitos momentos a gente pensa, bom, um congresso pior do que esse nós não vamos ter. Mas infelizmente a gente pode ir dizendo que é cada vez piorando mais. Com certeza, sem sombra de dúvida, é o pior congresso que nós temos, pelo menos ao longo desses 30 anos que eu estou no meio político. É uma tarefa nossa melhorar a qualidade desse congresso. Não é possível que, mais uma vez, a população reeleja o presidente Lula e reeleja um congresso tão nefasto, tão autoritário, tão fascista e tão improdutivo como é o Congresso Nacional que nós temos hoje. O Senado Federal recuou. Uma avaliação sua, o movimento das ruas fez com que recuasse? Ou o Senado hoje, podemos dizer que é onde o presidente Lula tem mais uma base fortalecida? Não, o Senado também é muito ruim, mas ele não é tão ruim quanto é a Câmara dos Deputados. Então, ele, por natureza, é um Senado que tem mais cabeças pensantes, tem uma correlação de forças mais equilibrada, dos sensatos contra os reacionários. Porém, não tenha dúvida que aquilo que aconteceu lá no Senado, de enterrar a PEC da bandidagem por unanimidade, foi o reflexo do que aconteceu nas ruas no domingo anterior. Presidente, eu acho que teve 12 deputados do PT que votou a favor da PEC. O que leva a base do governo a apoiar, ter votado pela PEC da bandidagem a favor? Na verdade, foram 12 do PT, teve mais alguns do PSB, do PDT, foi em torno de 30 ou 40 deputados dos partidos progressistas, que não deveria ter nenhum. Infelizmente, tem isso. A gente não sabe o que aconteceu lá. Agora, você tem pessoas com desvio de posicionamento em todos os lugares, mas também existe uma situação em que discutia-se uma negociação para que aprovasse isso, em troca colocaria-se a isenção do imposto de renda para votar e a escala 6x1. Isso é negociação que não se faz. Você não negocia com bandido, você não negocia com fascista. Fascismo você combate, você não discute. Mas, infelizmente, de uma forma ou de outra, teve isso que é muito ruim e que eu espero que, em seus devidos estados, eles tenham a responsabilização por isso que fizeram e que não volte mais a acontecer em outras pautas importantes. Muito bem, presidente, o podcast 10 Conexão agradece pela sua visita aqui na cidade de Rondonópolis. Atendeu a expectativa a quantidade de pessoas? Não, com certeza. A gente sabe que hoje em dia a mobilização não é algo tão simples. A pessoa, como eu falei até na minha fala, a tal da escala 6x1, ela só dá um dia na semana para o trabalhador descansar, ele tem um monte de coisa para resolver em casa, então não é fácil sair de casa. Também no sábado, alguém tem aniversário, tem uma programação diferente, acho que é um público bom, interessante, o que demonstra a força da esquerda, centro-esquerda aqui em Rondonópolis para enfrentar os desafios do Aravante. É isso aí, estivemos aqui com o presidente aqui do PT estadual e agradecer você do Ideias. Sempre que eu falo, onde tem movimento, o Ideias em Conexão está junto. Vem com a gente. Esse aí, você do Ideias. Estamos aqui com a presidenta Diana Queiroz. Você está vendo aqui o uniforme dela de verdezinha?
mas não é patriota não, pelo que dá para entender, né, Diana? Não. Fala um pouco sobre o trabalho de vocês, né, dessas jovens que estão fazendo em prol da agricultura familiar, é isso? Nós somos um grupo de mulheres que nós juntamos a região Banco da Terra, Assentamento Primavera e Assentamento São Francisco. E a gente vive em busca de políticas públicas para os nossos assentamentos, né? Já conseguimos, junto ao ministro Fávaro, maquinários para estar fortalecendo a nossa região, né? Tendo silagem para fazer para os gados na época da seca, porque era muito difícil, mas já conseguimos, através do ministro Fávaro, todos os equipamentos, tanto para o nosso assentamento Primavera como para o assentamento São Francisco. O assentamento de Primavera, como os outros assentamentos, a produção que vocês produzem lá, vende na cidade, vende para as escolas, como é que funciona? Vende. Eu tenho um plantio de mamão, onde a gente vende e atende as escolas do estado, pela cooperativa Coafar. E tem outras pessoas que produzem frango, né? Ovo. Vende na cidade. É queijo, é o leite, é o frango, é o ovo caipira, é a banha, é o porco caipira. E a administração atual do prefeito Cláudio Ferreira, como é que está? Está dando assistência na questão dos ramais? Como é que funciona? A gente tem visto assistência nas estradas, né, Luísa? Mas do mais, a gente teve assistência ainda pelo atual prefeito, que era o outro prefeito, mas a gente está vendo, né? Acho que eles estão organizando a casa, né, ainda, né? E a expectativa hoje do ministro falhou, pelo que deu a entender. O ministro Fávaro falhou, mas a gente sabe que a gente já está com os nossos ofícios lá para vir um caminhão para os nossos assentamentos, porque a gente precisa do assentamento, porque como a gente produz o alimento e tem que trazer para as feiras, a gente precisa do caminhão. E a gente mandou um ofício e espera ser atendido com esse caminhão, tanto para o assentamento Primavera, Banco da Terra e o assentamento São Francisco. É isso aí, gente. Quer agradecer aqui, olha, que você vê tudo uniformizado, falando dos seus trabalhos, da sua agricultura. Agricultura familiar, em vista que é uma agricultura limpa, sem agrotóxicos, é uma coisa sadia, né? Isso. Inclusive, a deputada Rosa Neide, agora mesmo eu falei com a veterinária Amândula. A deputada não veio, mas ela mandou a Amândula falar com a gente que vai fazer visita para nos dar o selo para estar vendendo ovo caipira também para as escolas. Muito bem, agradecer a vocês todos aqui. Vá jantar, tem ali um trem ali para comer, né? Obrigadão mesmo. E você continue com a gente no Ideias em Conexão.